Olá, aqui é o professor Jadson Moura e esta é a parte de locomoção microbiana que vamos tratar dentro da disciplina de características gerais de micro-organismos do curso de agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Nesse tópico, então, vamos abordar sobre a movimentação microbiana, como ela se dá, principalmente em casos de bactérias e arqueias, que são aqueles indivíduos que possuem organelas especializadas na movimentação. Essas organelas recebem o nome de flagelos, embora não seja a única maneira de haver mobilidade desses organismos, mas é o principal e mais estudado, difundido movimento e estrutura responsável pela movimentação. Então, os flagelos bacterianos seriam esses pequenos filamentos que saem das bactérias, bactérias e arqueias, e eles se movimentam promovendo a propulsão da bactéria na direção em que ela quer se movimentar. Esse movimento, erroneamente, é entendido por nós como se fosse um movimento parecido com aqueles dos girinos, onde a cauda se movimenta de um lado para o outro, promovendo então a propulsão do indivíduo na direção contrária dessa estrutura. Nas bactérias, os flagelos eles têm um movimento circular, que pode ser um movimento horário e um movimento anti-horário. Ele funciona como uma rosca. Quando ele se gira no movimento anti-horário, a bactéria se movimenta para frente, e quando ele se gira no outro sentido, a bactéria se movimenta para trás. Então ele funcionaria ali como um parafuso, girando ou avançando com a bactéria ou retrocedendo com ela em relação à direção em que ela está se movimentando. Eu tenho alguns tipos de estruturas flagelares diferentes. Eu tenho flagelos únicos, onde eu tenho somente um flagelo na bactéria. E eu tenho tufos de flagelo. Na estrutura lofotríquea é quando eu tenho um tufo de flagelo de um lado da bactéria, como por exemplo nessa situação onde o ponteiro está. Esse tufo de flagelos se movimenta, fazendo com que a bactéria, esse tufo de flagelos ele gira, fazendo com que a bactéria se movimente. Eu também tenho a estrutura peritríquea de flagelos, que é este exemplo da figura, onde eu tenho flagelos em todas as direções da bactéria. Então, esses flagelos se movimentam, transportando as bactérias de um ponto A para o ponto B, que pode ser em busca de alimento ou em busca de um ambiente um pouco menos inóspito. Existe, por exemplo, grupos de bactérias que, para realizar a fixação biológica de nitrogênio, precisam se distanciar de locais onde a concentração de oxigênio seja muito elevada, tendo em vista que a presença desse elemento pode prejudicar a atuação da enzima nitrogenase. Mas isso a gente também vai ver com mais detalhes na aula de fixação biológica de nitrogênio. As arqueias também possuem flagelos, bem como os indivíduos do grupo Eubacteria. O segundo tipo de motilidade de micro-organismos se dá pelo sistema de deslizamento. É um movimento tido como movimento ameboide, como a gente pode ver nesse GIF, onde o organismo, nesse caso aqui uma ameba, ela força seu conteúdo intracelular através de estruturas que chamamos de pseudópodes, que seriam pseudobraços mesmo. E aí, conforme essa estrutura vai avançando, conforme o conteúdo celular dela vai avançando, ela vai deslizando e caminhando. Esse tipo de movimentação também pode ser utilizado na alimentação. Esses organismos microscópicos eles conseguem fagocitar elementos, outros organismos ou alguns substratos do meio para dentro do seu interior e assim fazer a digestão e se alimentar desse substrato, seja lá qual for ele.
Então a gente tem esses dois tipos de movimentos mais representativos dentro do grupo de micro-organismos. E é isso. A próxima parte iremos trabalhar então a questão de ambientes e habitats microbianos, encerrando então as videoaulas sobre características gerais de micro-organismos. Lembrando que em sala de aula iremos dar continuidade à complementação de conteúdo e à aplicação de estudos dirigidos e resolução de problemas com base no conteúdo ministrado em videoaulas.